nesta mesa o procurador do município que representa o prefeito municipal, Dr. Rildo Marinho. Representando a Ordem dos Advogados do Brasil, o Dr. Luiz Henrique de Andrade Caetano. Também compor a mesa o presidente da Câmara Municipal de Lins, Edgar de Souza. Composta a mesa, gostaríamos também de consignar e agradecer a presença do Dr. Nassir, diretor do cartório, fazer um agradecimento também ao professor Rodrigo de Barros Pagano, diretor da ETEC, representado pelos professores Roberto e Maida. Um agradecimento também aos alunos da ETEC, do curso de Técnico de Administração e Técnico Judiciário. E gostaríamos também de agradecer os parceiros que contribuíram para a realização desse evento, especialmente a empresa EDAS, o Amigão, e também a Câmara Municipal de Lins e a Prefeitura Municipal de Lins. Com a palavra, o coordenador do curso de Direito, o professor Fernando Polito. Boa noite a todos e a todas. Eu saúdo as autoridades presentes, a pessoa do Edgar Souza, que representa a Câmara de Lins, e o Rio também da Prefeitura de Lins, que sempre nos apoiam nos eventos aqui do Unimep. Agradeço a presença dos alunos, aos alunos da ETEC que vieram conhecer a nossa universidade, conhecer o nosso curso de Direito, e agradeço mais uma vez ao Dr. Arthur Minha. Eu falo que ele já é amigo da casa, que ele já pode. Ele chega, aquele que entra sem pedir. O Arthur é amigo nosso, ele já esteve aqui em Lins, já fez uma palestra para a gente aqui, e temos uma relação de amizade muito boa, e tem uma relação de amizade muito boa também com o pessoal que conhece aqui. O Arthur já é nosso conhecido, já é nosso amigo, e ele se dispôs aqui da Lins hoje para fazer uma palestra para vocês, um tema interessante, que é sobre recuperação de empresa, que é um tema decorrer da situação econômica de hoje muito interessante para os alunos nossos, e gratuitamente ele veio aqui para vocês. O Arthur, como amigo nosso, ele compareceu aqui, veio de forma gratuita, como ele veio outra vez também apresentar o conhecimento dele para vocês. Desnecessário falar o currículo do Dr. Arthur, que é promotor de justiça em São Paulo, professor na IPB, Escola Paulista de Direito, e que é uma pessoa extremamente acessível para a gente, e ele se dispôs até, inclusive, a depois responder perguntas, se vocês tiverem dúvidas, no caso. Então, mais uma vez, doutor Arthur, agradeço a sua presença aqui e falo sempre que as nossas portas de alimento estão abertas para você aqui em Lins. E agradeço a presença de todos, agradeço aos alunos que compareceram e tenho, assim, o privilégio de ouvir o doutor Arthur para ouvir os ensinamentos dele no caso. Obrigado a todos. Após a manifestação do Dr. Fernando, professor Fernando, o senhor quer descompor a mesa? Pode. Então a gente vai, nesse momento, descompor a mesa para que os integrantes da mesa também possam assistir de uma forma mais confortável à palestra. E a partir de agora, eu dou a palavra ao professor Arthur Miliari, que proferirá a palavra sobre a recuperação judicial. Boa noite a todos. Acho que os alunos estão com fome. Boa noite. Então, professor Dr. Reinaldo Polito, mais uma vez é um prazer muito grande estar aqui em Lins. Como disse, amigo, a gente não tem hora, não tem momento para chamá-lo. E mais uma vez o Nivaldo Félix me convidou para estar aqui. Sem dúvida alguma, vim para cá na qualidade de amigo, muito mais do que como professor ou como promotor de justiça, enfim, toda essa
essa experiência que foi acumulando ao longo dos anos. E amigo, como disse Victor Borges, nós não escolhemos, eles entram na nossa vida, e muito mais do que ter novos amigos, é compartilhar com amigos de velha data. Um deles veio aqui, e com um carinho especial, que eu saúdo, e todos os demais ouvintes. O meu amigo, que foi meu aluno, lá na IPD de São Paulo há algum tempo. O Valmir Palmeira, que até hoje é amigo e amigo mesmo, né, que está sempre trocando e-mail, sempre conversando, soube da palestra vindo para cá e veio também me assistir. Nivaldo, o presidente da Câmara também, Edgardo Souza, eu agradeço aí a colaboração, agradeço a Câmara pelo empenho na realização desta palestra. E a todos os demais ouvintes, os advogados, empresários, enfim, todos aqueles que estão nos ouvindo. O tema sobre o que eu vou falar hoje é sobre a recuperação da empresa. E eu costumo dizer, né, que a vida leva a gente, não nós colocamos os percalços e vamos fazendo com que a nossa vida aconteça. A vida vai nos levando. Nós, ao longo do tempo, pensamos uma coisa e de repente damos uma guinada. Eu, a vida inteira, quando ingressei no Ministério Público, saindo de uma faculdade do interior. Opa, já me cortaram a palavra. Saindo de uma faculdade do interior, fiz a faculdade de Direito de Sorocaba, e tão logo eu saí de lá, eu tive a honra de passar no Ministério Público e na magistratura. Eu trabalhava em cartório, sempre trabalhei em cartório, desde pequeno, desde 13 anos de idade. E acabei fazendo concurso, passei nos dois, e por aquelas coisas que a vida da gente pensa, fala, assim, vai ser assim, acabei ingressando no Ministério Público antes da magistratura. E com menos de 15 dias de carreira, fui fazer meu primeiro júri. Um vereador do PDS matou do PMDB nas eleições de 1982. Então, um júri fácil, né? Simples. Sem clamor público, sem nada. Né? E acabei fazendo meu primeiro júri. Achei a coisa mais maravilhosa do mundo, naquele auge dos 24 anos de idade e menos de 15 dias de carreira. E acabei enveredando para a área criminal, embora sempre tenha trabalhado na parte civil durante a minha vida de cartório. E fui durante 12 anos promotor de júri, fiz mais de 800 júris. De repente eu falei assim, chega, não aguento mais fazer júri, não quero mais, chega, cansei. Falei, não quero mais ver bandido, não quero ver mais quadrilha, não quero ver mais criminoso, não quero ver mais nada disso. Fui para as falências. Não, para. Até lá nas falências eu mudei a minha vestimenta, porque o meu bandido lá, quer dizer, bandido, aquele senhor que está sendo injustamente acusado, o cara vem com terno, Armani, caneta Montblanc, fala 4 ou 5 idiomas, é diferente daquilo que nós estamos acostumados, né, no nosso dia a dia. E acabei chegando lá nas falências, perguntei assim, mas qual é o último livro que tem aí sobre crimes de falência? Foram ver, o último livro era de 1986, eu cheguei lá em 98. Falei, ué, 12 anos sem mudança. E fui fazer meu mestrado, e nesse mestrado guinei para a área de falência e recuperação de empresa para escrever sobre crimes falimentares, que na verdade depois eu descobri que eram crimes falenciais. Esse livro bombou, vendeu a chuchu mesmo, porque não tinha mais nenhum outro livro, né? Terra de cego, quem tem olho é rei. E aí eu escolhi, falei assim, nossa, que área interessante. Vendi o livro, até nem querer mais. E nisso, como eu disse, a vida nos leva. Quando a vida nos levou, houve uma mudança na política. Um tal de Luiz Inácio assumiu a presidência. Não sei se vocês lembram disso. Ele assumiu a presidência e com uma incumbência. Vamos fazer um projeto de lei de falência e recuperação, que está no Congresso, parado desde 1993. Vamos fazer com que ele ande. E ele andando, será bom para toda a sociedade. Pois bem, ele fez andar. E aí o que acontece? Como o processo legislativo era lento,
era demorado, estou aqui com o presidente da Câmara, com pessoas que bem sabem disso, né? E muitas vezes a lei não é feita de acordo com a vontade daquele que planejou a lei, mas sim com a vontade daqueles que fizeram a lei. Havia necessidade de mudanças. Há um pensador francês chamado Henri Lévy-Bruck. Ele escreveu um livro muito interessante de sociologia do direito. Esse livro de sociologia do direito hoje está sendo editado aqui no Brasil pela editora Martins Fontes. Ele diz que o direito é mutável. Ele sempre muda de acordo com as mudanças constantes da sociedade. A sociedade vai pensando alguma coisa, vai sendo reexaminado, aquilo que era um dogma, aquilo que era um tabu, passa a ser aceitável, passa a ser permitido, e daqui a pouco, oxalá, não se torna obrigatório. Cito, por exemplo, o caso do homossexualismo. Um século, 2 séculos, era questão de morte, né? O sujeito era morto. Depois passou a ser tolerado. Em alguns países, e agora aqui no Brasil, permitido. Por isso que eu digo, oxalá eu faleça antes que se torne obrigatório. Nada contra. Nós vivemos um país democrático, sem preconceitos, com todas as suas ideias, todas elas plenamente defensáveis e pronto. Drogas, nós vimos lá atrás, combate. Primeiro era permitido, depois os rituais, daqui a pouco passou a ser perseguido, proibido, e agora nós voltamos aí a sociedade a repensar o assunto. E o direito, nossa ciência, ela vem a reboque das mudanças sociais. A sociedade ela é amorfa, ela não tem uma forma definida. Ela não tendo uma forma definida, nós temos as espécies, as ideias, os momentos, cada um pensando de uma maneira diferente, e tudo isso ecoa em uma coisa só, chamada legislação. Pois bem, aquele projeto de lei de 1993, ele estava muito mais próximo da nossa Constituição Federal do que a lei antiga de 1945, executada, feita, planejada na época da ditadura de Getúlio Vargas. Era um Estado forte, um Estado autoritário, era um Estado sobre. Com as mudanças sociais que nós tivemos, chegamos a uma outra situação. O homem, o indivíduo, ele é o ser que deve ser preservado em detrimento do Estado. Quem aqui estudar a Constituição de 67, com a reforma de 1969, haverá de notar a diferença. Naquela Constituição de 67, havia primeiro a preservação do Estado e posteriormente do homem. Só um artigo falava sobre as liberdades, artigo 159. Só que depois, com o tempo, isso se tornou necessário uma mudança. Hoje, nós temos o artigo 5º da Constituição, falando primeiro sobre as garantias e deveres, as garantias, os direitos, os deveres individuais sobre o Estado. E depois disso vai se tratando do Estado. Então vocês veem a mudança. A nossa legislação de 1945 era uma legislação totalmente tacanha, retrógrada, voltada para o Estado, contra a sociedade. Mas nós tivemos uma mudança constitucional em 88, e lá no artigo 170 da Constituição, quando tratou dos princípios da ordem econômica e do desenvolvimento social, veio tratar também da necessidade de mudança do pensamento jurídico até então. E muito pouca gente falou sobre isso. E nós, lá na nossa promotoria, e depois estudando um pouco mais a fundo, descobri que essa promotoria de falências era a promotoria mais antiga existente no cenário jurídico brasileiro. Essa promotoria de falências ela é extremamente especial, porque ela não nasceu dentro do Poder Judiciário, ela nasceu no Tribunal do Comércio, lá do Código Comercial de 1850, que tratava dos crimes e das ações e dos processos envolvendo os comerciantes. Mas essa ideia de comerciante também já deixou de existir há muito tempo,
Porque hoje você tem o empresário, a figura do empresário, que é um sujeito completamente diferente daquele que comprava para vender com fim de lucro. O empresário sabe muito mais, o empresário tem o know-how, o empresário sabe quem paga, sabe quem deve, o empresário sabe quando entrega, se a mercadoria é boa, se é ruim. Tudo isso chama-se know-how. Isso tudo foi sendo colocado no pensamento jurídico daqueles que pensaram a nova legislação. E acabou se tornando um projeto fruto de pensamento de pessoas que estavam envolvidas, estavam trabalhando no dia a dia da nova legislação, da nova lei. Falência, então, concordata. O Instituto da Concordata já estava falido, bem dito, porque era o instituto de que você não tinha mais a concordância dos credores, você tinha uma obrigação. O juiz já não era mais uma pessoa que decidia, e sim um mero checklist. Ele pegava e fazia checagem se estava tudo certo. Juntou os documentos, acabou, se refere a concordata. Nós fizemos uma mudança de comportamento. Pegamos aí modelos franceses, pegamos. Eu estou me colocando na condição de ter participado disso. Não. O mérito todo foi de um ex-promotor de falência, que é o coordenador desse livro aqui, com quem eu tive a honra de trabalhar. Paulo Fernando Campos Salles de Toledo, junto com o Nelson Abrão, depois faleceu no meio do projeto. O filho dele, o Carlos Henrique Abrão, que hoje é desembargador, assim como o Paulo Fernando, que também é desembargador, só que o Paulo Fernando aposentado. E eles fizeram um projeto maravilhoso. Trouxeram os grandes pensadores do Brasil, Jorge Lobo, Raquel Stein, o próprio Paulo, o Ricardo Tepedino, enfim, pessoas que viviam o dia a dia dos grandes escritórios de advocacia do Brasil, dos grandes discutidores da situação real do empresário. E eu tive uma curiosidade nesse meio tempo. Foi um processo para mim, os senhores devem até saber qual é, Casas Arapuã, e junto com o meu colega, o Dr. Elonides, fizemos um parecer a 4 mãos, repensando a situação da concordata contra aquilo que estava na Constituição. O que deveria prevalecer? Evidentemente que era a Constituição, contra a legislação. Nós demos um parecer favorável para que fosse mantida a processo da recuperação da Arapuã sem que existisse ainda a legislação. Tive um outro caso, a construtora Vila Nova, em que nós tínhamos uma situação bem clara. Olha que situação. Uma grande construtora que produz aí, que fabrica, que constrói, né, obras de arte, viaduto, pontes, passagens de nível, enfim. Ela receberia do Estado. Então ela trabalhava para o Estado, para o município, para a União. E era uma onda aqui no Brasil e não se pagar a obra do antecessor. Então, mudava o governo, não pagava. Falava, não, vamos auditar e pagar depois. E não pagava. E o empresário? O empresário investiu, o empresário colocou seus empregados, teve que pagar, comprou insumos, comprou ferramentas, enfim, fez a obra, entregou a obra e não recebia. Aí ele pedia para o Estado, o juiz, o direito de pagar nas mesmas condições do Estado que não pagava. Como é que você fica com uma saia justa dessa? Aquele cobertor curtinho, qual dos dois você vai cumprir? E eu dei um parecer dizendo, entre o que está na lei e o que está na Constituição, eu prefiro ficar com a Constituição. Entre o que está na lei e o que deve ser o justo, eu prefiro o justo. E eu digo isso porque o advogado dele foi um dos grandes pensadores também da nova legislação e me citou 2 ou 3 vezes no livro dele lá sobre falência e recuperação de empresa, dizendo realmente essa situação que vivíamos. Tudo isso levou à nova legislação. E nessa nova legislação, evidentemente que nós, da Promotoria de Falência, nós tivemos uma participação decisiva. Nós fizemos uso, da nossa experiência, inclusive em alguns livros, que eu escrevi além desse, escrevi mais um sobre direito recuperacional, crimes de falência e recuperação de empresa, participei aí da fundação
de vários institutos de recuperação de empresa no Brasil. Participei da fundação do Turnaround Management Association of Brazil, que é uma ONG internacional instalada no Brasil, voltada para o estudo das empresas em crise. Um outro amigo meu, lá de Santa Catarina, o Cristiano Heimhoff, me chamou para escrever um livro, que ele queria a fundação número 0, e que esse número 0 seria histórico e que nós precisávamos escrever. Aí, já sem tempo, eu tive que sentar para escrever um artigo para ele. Enfim, a nova legislação, ela seguiu um modelo totalmente diferente do que nós tínhamos aqui até então. Pois bem, chegou o momento, ficou equacionado. Nós temos hoje no Brasil 3 tipos de recuperação. A recuperação de empresa judicial. Essa recuperação de empresa judicial, ela é destinada praticamente para os grandes empresários, para os mega empresários. Porque é um processo caro, é um processo custoso, é alguém que está devendo muito. Nós temos a recuperação extrajudicial, aquela que é discutida fora do processo e depois é entregue um plano já aprovado pelos credores. Quantas e quantas vezes, e a terceira é, evidentemente, a mais simples, mas ela tem um pequeno problema, que é a taxa de juros, que é a empresa, que é a micro e pequena empresa, que ela obrigatoriamente ela tem que pagar os débitos em 36 meses e obrigatoriamente a taxa de juros lá é de 12%. E aí se discutiu muito durante esse período da elaboração da lei por que o micro e pequeno empresário tem que pagar 12% de juros, enquanto que o grande empresário ele pode discutir. Evidentemente, essa briga tomou os anais aí do Congresso. Nós tivemos em centenas de reuniões, dezenas de reuniões com parlamentares, com pessoas envolvidas com o dia a dia da falência e da recuperação, e não se chegou a uma conclusão, um motivo pelos 12%. Mas ela foi colocada na lei. Quer dizer, como eu disse no início, nem toda lei ela é perfeita. Ela é elaborada com a melhor das boas intenções. Posteriormente, sofre alterações. E ela sofreu alteração exatamente sobre essa taxa. Se fala hoje que, na verdade, são os 12% para o micro e pequeno empresário, porque é o mínimo que se pode cobrar, que é 1% de juros, que está no Código Civil. É um valor menor, um valor bem pequeno. Enquanto que para as grandes empresas, o valor do endividamento é muito maior. Mas esta lei, ela mexeu com uma série de mecanismos da sociedade. Uma mudança muito forte na área da recuperação judicial está no fato de que não precisa ser o administrador, mas um advogado ou um credor, o maior credor, como está no decreto 7661 de 45. Não precisa ser ele um credor ou o maior credor para ele recusar ser o síndico, depois o segundo, depois o terceiro, só depois ser nomeado alguém de confiança do juízo. Isso porque essa foi uma fórmula que não deu certo no Brasil. Quantas e quantas vezes nós tivemos falências, recuperações e concordados que ficaram paradas por falta de nomeação de síndicos. Então, essa fórmula foi pensada, foi executada em 45, mas não deu certo. Ela foi deixada de lado. A fórmula atual, não necessariamente que o administrador judicial, a figura hoje é esta, o administrador judicial, seja advogado. Isso porque nós temos aí centenas de empresas que podem ter dos diversos ramos de atividade e que o advogado, evidentemente, não sabe absolutamente nada, não conhece o mecanismo da empresa. Então, você pode ter economista, você pode ter engenheiro, pode ter agrônomo, pode ter contador, enfim, qualquer pessoa que tenha capacidade, podendo o juiz indicar ou nomear diretamente essa pessoa. Uma outra coisa que nós mudamos, e essa mudança ela é muito sistemática, muito forte, está no fato de que, antigamente, se uma pessoa estava em crise,
financeira, crise econômica, se eu, por acaso, chegasse para o credor, empresa em crise, chegasse para o credor e propusesse a ele renegociação das dívidas, isso era caracterizado como ato de falência, ou seja, ele só está quebrado. E isso poderia gerar a falência da empresa. Nós tivemos muito contato lá com a